Olá, pessoal! Estamos hoje com um novo episódio do Brandão Cast com a minha amiga, minha querida, minha parceira, Joana, da Mais Gestão. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Andréia, pelo convite. É uma honra poder participar desse momento e trazer conhecimento, conversar, discutir sobre o nosso dia a dia, que é tão maravilhoso E tão intenso, né? e tão intenso, faz parte, mas é uma honra, vai ser um bate-papo muito gostoso. Então, hoje nós somos a Brandão Academy, que é, né, uma academia para médicos, né? Tanto é, a parte educacional quanto a parte contábil também. E a Joana também faz parte um pouquinho desse nosso ecossistema na má gestão, que é o BPO financeiro, certo, Joana? Conta um pouquinho de como surgiu a má gestão, conta um pouquinho de você. Então, vamos lá. A Mais Gestão existe no mercado há 8 anos, quase 9 anos, mas a minha relação com as finanças médicas, com as finanças da área da saúde, existe desde quando eu tinha 16 anos. O meu primeiro emprego foi na Unicred, que é uma cooperativa de crédito voltada para os médicos, para a área da saúde. Na época, era só para médicos, Com bem 16 exclusivo, anos. 16 anos, estagiária. E aí, dali, começou essa relação que eu sempre gostei muito. Então, eu fui aprendendo a lidar com essa parte de gestão, tanto das clínicas quanto das contas dos próprios médicos. Então, já tem um tempo aí, né, são mais de 20 anos, que a gente está Não nessa vamos jornada. entregar a Não idade. vamos entregar muita coisa em relação à idade. Que a gente está nessa jornada. E aí, a Mais Gestão, ela entrou. Como é que funciona essa questão do BPO? Nós trabalhamos preenchendo essa lacuna operacional das clínicas. Então, toda a parte de organizar as informações financeiras, manter um sistema atualizado, com informações em tempo real, e o financeiro controlado e cuidado mesmo, diariamente. Antes a gente fazia para todos os segmentos, mas como eu já trazia esse amor antigo, Esse know-how. essa coisa da área da saúde, e eu comecei a ver que a minha base de clientes ficou praticamente, a grande maioria, a área da saúde, eu resolvi nichar o ano passado, e aí transformei a Mais Gestão em Mais Gestão Med, para que a gente possa focar realmente nesse público da área da saúde, cuidando do financeiro, zelando pelas informações, por essa parte bem burocrática mesmo, que a gente sabe que hoje ou o médico delega, às vezes, para a secretária, que tem um papel de recepção e de cuidado com o paciente e que não deve estar exercendo essa atividade financeira, por uma questão de tempo, de conhecimento e de atividade mesmo, ou ele mesmo tenta fazer num tempo que ele não tem, num conhecimento técnico que também não existe, porque ele é especialista em cuidar das pessoas, da saúde das pessoas. E aí, por esse motivo todo, nós existimos no mercado e, graças a Deus, tem sido cada ano melhor em termos de atendimento e de número de clientes atingidos. E a gente vê que dentro de uma clínica médica, né, às vezes a gente coloca assim. Outro dia eu fui numa palestra e o palestrante falou o seguinte: quem é seu marketing? Ah, é a tia da recepção. Quem é o financeiro? É a tia da recepção. E que muitas vezes está lá há 10, 15, 20 anos e ela é meio que um faz-tudo, né? Então, como diz a história, quem faz tudo não faz nada, né? Então, como nós somos uma contabilidade especializada em médico, vocês um BPO especializado na área médica, porque é um desafio, porque o médico ele tem horários diferentes, né? Então, assim, é no meio de uma consulta e outra que ele fala, Joana, eu tenho que te pagar, como é que faz? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que liberar? Então, a gente é um nicho diferente, né? É um nicho até a gente agrega muito valor para eles, eu sei disso, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, né? Qual é hoje dentro desses desafios que você tem, que você encontra? O que O que maior eu, desafio? o que que eu percebo em muitas clínicas ainda? O médico não sabe nem o que ele precisa ter financeiramente falando de controles e de operações para que o financeiro esteja seguro. Então, quando a gente vai fazer uma reunião para entender o contexto que aquela clínica está inserida financeiramente, eu pergunto, tá, hoje quem que faz essa atividade? Ah, sou eu ou é minha secretária. Tá, e como que vocês funcionam? Existe uma conferência de caixa todos os dias? Vocês fazem uma conciliação bancária? Aí fica aquela interrogação. E eu já recebi várias devolutivas, eu nem sabia que eu precisava fazer isso. Então, a gente parte de um princípio que eles nem, na maioria das vezes, nem sabem o que eu preciso fazer todos os dias operacionalmente para que o meu financeiro fique seguro.
É muito a mentalidade, né? Então, eu acho que aqui também, eu acho que a gente entra muito com esse desafio da mentalidade. Porque da mesma forma que eu contrato uma secretária, eu preciso de uma ajuda, né? E ele não entende que ele é um empresário médico. Ele vai fazer atividade médica, mas a partir do momento que ele tem uma clínica, ele se transformou num empresário médico. Que ele vai contratar funcionário, que talvez ele vai contratar prestador de serviço, ou até mesmo ele vai contratar outros colegas para estar trabalhando na clínica. E aí, a mesma coisa, ele precisa ter uma pessoa especializada na área financeira, que vai conseguir apresentar uma DRE financeiro, quanto que realmente ele entrou, porque é muito diferente a parte contábil da parte financeira. Nós conversamos, até por isso que nós somos parceiras, mas nós somos passado. O presente aí é você, né? O dia a dia é com você e você classificar essas despesas, qual a sua entrega, né? Para o médico e o quanto é o valor disso, né? Não estou falando valores financeiros, mas o quanto você agrega na clínica para ele. Conta um pouquinho disso. Eu costumo dizer que o que a gente entrega no BPO da Mais Gestão é segurança financeira. Porque a partir do momento que o médico ele tem acesso às informações de caixa, por exemplo, que é uma parte básica do financeiro, Sim. eu sei quanto eu tenho de saldo, o quanto eu tenho a pagar em determinado período e o quanto eu já tenho a receber em determinado período, de uma forma concreta, de uma forma organizada, eu tenho mais segurança para tomar algumas decisões. Se eu vou investir, se eu vou precisar segurar um pouco meu caixa. Então, essa é a nossa Até para principal. precificar, né? Exatamente, porque a base da estratégia financeira de uma clínica ou de qualquer negócio é que ele tem os números em tempo real. Até para você criar uma meta comercial, por exemplo, de faturamento, você precisa ter as informações financeiras muito claras. Porque senão, como é que você vai investir num time? O que você vai pedir para o seu tráfego pago? O que você vai esperar de retorno do seu tráfego pago de pacientes, se você não sabe nem se você vai ter o dinheiro suficiente para pagar todas as contas do mês, por exemplo. Então, Porque uma coisa é faturar, outra coisa é receber. outra coisa completamente diferente é receber. E aí, um outro ponto que a gente costuma trazer nas reuniões mensais é sobre isso. Então, esse mês, e é bem comum, esse mês eu faturei, vou dar um exemplo, 200 mil, mas por que eu tenho só 50 na conta? Doutor, olha só, você faturou 200 mil, mas 70% do seu faturamento foi parcelado em 6, 7 vezes. Então, significa que o dinheiro que você fez vai demorar esse tempo para entrar na conta. Então, são pontos como esse que o nosso financeiro traz no dia a dia. E é uma coisa que eu também falo para eles. O financeiro, ele não é uma vez por semana, nem uma vez por mês. Ele é todos os dias. Todo dia. Fechamento de caixa. Todo dia você precisa conferir. Se o seu sistema diz que você atendeu 10 pacientes e que 10 pacientes pagaram no Pix, eu preciso confirmar se esses 10 depósitos estão na conta corrente, se o valor está condizente com a nota fiscal emitida. Então, são essas conferências que eu sei que eles não têm tempo de fazer, que a gente faz e que entrega essa segurança no final. Às vezes eu recebo aqui algumas informações assim. Mas eu já pago você na contabilidade. Eu falo, gente, vamos, né, cada coisa no seu devido lugar. Da mesma forma que o médico tem especialidade, né? Então, por exemplo, um plástico ele vai operar, o clínico não vai. Então, cada um está dentro da sua especialidade. O pediatra vai cuidar da criança, o geriatra vai cuidar do idoso. Então, da mesma forma, aqui a gente também tem essa não é divisão, mas essa parceria. Porque o financeiro é ali o dia a dia, é o presente. A contabilidade sempre vai ser o passado, a competência, os números, para não só apresentar para a Receita Federal, mas até mesmo por uma futura venda, um valuation. Isso a gente vai estar sempre interligado. Então, às vezes, eles me perguntam, nossa, mas eu faturei tudo isso. Ontem eu tive uma reunião contábil e o cliente falou assim, nossa, eu faturei tudo isso no trimestre, mas o dinheiro não entrou na conta. Eu falei, então, como que está o seu fluxo de caixa? Tem que ser feito isso? Tem que ser feito um fluxo de caixa. Mas isso é feito dentro do financeiro. A contabilidade é uma parceira para isso. Mas é dentro do seu financeiro que você vai ter o fluxo de caixa
do cartão entrar 3, 4, 5, 6 vezes, não é isso, Joana? Isso. E aí, puxando um pouco o gancho da contabilidade e do financeiro, é algo que eu trago também, porque eu acho que o nosso papel é um pouco educacional também. Sim. Então, quando a gente está falando com um médico e trazendo para ele que ele agora tem uma empresa e essa empresa precisa ser tratada como tal, a clínica precisa ser tratada como uma empresa, eu falo para ele que existe, por exemplo, um tripé, que é o financeiro, a contabilidade e o comercial, por exemplo, Sim. que precisam estar alinhados, porque as pontas soltas não vão levar ele a lugar nenhum. Então, na reunião de conhecer a clínica, eu sempre pergunto, quem é a sua contabilidade? A sua contabilidade é aquela que é cri-cri, que a gente chama porque eles reclamam, que a contabilidade é cri-cri. Eu falei, cri-cri é maravilhosa, então. Nós somos a cri-cri. Eu já gostei. Ou é aquela que não te pede nenhum extrato? Porque aquela que não te pede nenhum extrato, ela não está olhando para o teu negócio. Então, qual é a relação entre o financeiro e a contabilidade? Nós criamos as informações que a contabilidade depois vai validar. Então, imagina um financeiro organizado, tudo certinho, conferido. A contabilidade chega, faz aquela checagem, passa as informações para a Receita, sem ruído. A gente faz uma auditoria, Uma auditoria basicamente. e a gente mantém essa operação sempre redonda, sempre fluida. Por isso que eu digo, a contabilidade precisa ser criteriosa mesmo. Exigir nota, questionar despesa, questionar receita. Então, esse elo, essa parceria a gente procura ter sempre com a contabilidade da clínica, porque é muito importante. Não dá para ter uma coisa E não terá e outra. não ter a outra. Ontem, na nossa reunião, que a gente estava de um cliente, e foi muito colocado sobre precificação. Não, vamos fazer sobre precificação, tudo. Eu falei, qual o valor do imposto que você está usando? Aí ele, 5,65. Eu falei, mas quem passou isso para você? Ele estava usando uma precificação do imposto totalmente real. Por quê? Porque a pessoa do financeiro dele falou, não, mas é o que eu pago por mês. E eu falei, o que você paga após 3 meses, no trimestre? Você tem que diluir isso. Então, a sua alíquota não é essa. E aí ele falou, puxa, ele estava perdendo na precificação 3% de imposto. Então, ele estava rasgando, estava pagando para trabalhar. Exatamente. Entendeu? Então, e aí é onde a gente está sempre interligado com o financeiro, com a contabilidade, que é isso aí é uma obrigação da contabilidade. Passar para o financeiro, olha, essa nota está correta, né? Olha, o fornecedor emitiu certo, teve a retenção correta. Então, é aí onde que a gente entra com essa parceria. Mas isso não significa que eu faço o trabalho da Joana, nem a Joana faz o meu. Nós somos complementares. Exatamente. Né? Da mesma forma que quando o médico, você tem algum problema de saúde, ele vai fazer o quê? Ele vai te pedir um exame. Ele vai pedir para você trazer o exame para ele te dar o seu diagnóstico e te dar o seu tratamento. É a mesma forma, é isso que a gente trata, né, Joana? Com certeza. E tem um outro ponto que eles pedem bastante, que é a questão tributária. Sim. O imposto, ele é como se eles sentissem que fosse um fantasma dos negócios. E, na verdade, eu também procuro dizer que não é um fantasma. E por que o papel da contabilidade também é importante? Uma contabilidade atuante, junto com o financeiro, ela vai conseguir fazer um planejamento tributário. Exatamente. Então, não é que você não vai pagar imposto, mas o teu contador, com as informações organizadas e corretas, vai conseguir te orientar. Olha, agora é interessante você mudar Pro o seu lucro real, cenário. pro simples, pro Isso. presumido. De uma forma organizada, não esperando ser desenquadrado, ou porque não pagou o imposto, foi lá e foi desenquadrado. Então, assim, a gente vê muitas situações que são tristes mesmo de ver, de que por falta de informação e de organização, a empresa está ali com um imposto muito tempo atrasado, sem entender o impacto daquilo ali no negócio dela, ou ela poderia estar em um outro regime tributário muito mais vantajoso. Ou pagando a mais, né? Exatamente. Pagando uma alíquota de 5% a mais. Então, essas informações, quando nós temos o financeiro organizado e claro, também serve de base para que a contabilidade possa fazer um planejamento tributário eficiente e dar essa devolutiva para a clínica, porque no final, tudo é o dinheiro no bolso. Tudo é dinheiro no bolso. Eu não vou ter como não pagar imposto, mas eu posso pagar menos. Pode pagar menos. Legalmente, né? Eu posso... E uma coisa importante que é colocar para o cliente, porque às vezes o cliente provavelmente deve chegar para você, não, estou tendo muito gasto, eu vou cortar funcionário, eu vou cortar, preciso reduzir custos. Mas eu estou colocando o meu custo na minha precificação, porque isso é uma coisa importante. Então, eu chego para o cliente e falo para ele, qual é a margem de lucro que você quer ter? Porque você tem que embutir, sempre dá para melhorar.
Então, dá para a gente fazer uma portabilidade numa conta de telefone, dá para fazer uma portabilidade num plano de saúde dos funcionários. Tudo isso é possível e tudo isso, tendo essas informações financeiras muito detalhadas, você consegue achar alguma solução. Mas colocar para o cliente não embutir o imposto correto e tratar o imposto como uma despesa também é errado. Porque você tem que estar embutido, porque o governo está aí, entendeu? Você tem que colocar qual é a margem de lucro que você quer atingir e trabalhar com isso. E reduzir o que é possível. Na parte tributária, na parte financeira. Você faz isso, né, Joana? Esse análise de custos dessas despesas. Isso. Todo mês, quando a gente faz a entrega dos relatórios para a clínica, nós sinalizamos as suas principais fontes de receita e suas principais fontes de despesa. O que eu sempre falo para o médico? O seu faturamento, suas vendas precisam pagar todas essas despesas e gerar lucro. Se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada. E como que a gente descobre onde está esse erro? Nos relatórios financeiros, nos indicadores. Então, por exemplo, quando a gente vê que a estrutura de custo fixo dele, por exemplo, está muito inchada, eu estou pagando um aluguel muito alto, perto do que eu estou faturando, ou eu estou com uma equipe muito grande, a gente tem várias conversas, por exemplo, a tua equipe está na capacidade produtiva máxima? Exatamente. Ou você vai precisar fazer um desligamento? Qual é a sua hora-sala? Qual é a sua hora-sala? Você sabe quais são os cálculos que você precisa fazer para ter noção da sua hora-sala? Enfim, tudo isso, um relatório de fluxo de caixa pode ser a base, por exemplo, para começar a trazer essas informações para a clínica. Então, não é difícil fazer uma análise financeira ou ter... Não é difícil porque ele é craque. Mas eu digo que a gente constrói todos os dias, então na hora que eu preciso construir um relatório, a informação já existe. Exatamente. O que é difícil é a gente entrar numa clínica que não tem isso, que está completamente desorganizada, as informações não estão em nenhum lugar. Ela está um pouco aqui, está um pouco com a secretária, está um pouco com o médico, e a gente precisa fazer todo o levantamento para conseguir chegar nesse número. Porque tem muita gente que não sabe nem quanto fatura, e isso é uma realidade. Sim, não nem sabe. quanto recebe, né? Não sabe quanto fatura, o quanto recebe, não sabe como está a sua estrutura de custos, não sabe o quanto retira para a sua pessoa física, que é um outro ponto, uma dor crônica que nós temos. Misturar misturar tudo. Com física. E aí, às vezes, o teu custo como pessoa física está sangrando a tua estrutura, e aí o médico olha para mim e fala assim, tá, mas eu vou viver como? Bem comum, é verdade, né? A clínica é sua fonte de renda. Uhum. Então, mais um motivo de você ter tudo isso mapeado e organizado. Porque se você precisa, por exemplo, de 100 mil para viver na sua pessoa física, você precisa entender se a clínica pode te pagar esses 100 Exatamente. mil. E ou o que ela precisa fazer para te pagar esses 100 mil. E quem que vai te dizer isso? O financeiro. Exatamente. Porque não tem nenhum problema o médico querer, né? Eu brinco que, qual é a sua margem de lucro que você precisa? Eu preciso ter X, ou eu quero trabalhar com uma margem de lucro de 40%, de 50%. Então, então esses 50% que a gente vai ter para todos os custos, e aí você começa a alocar as verbas, né? Então, quanto de funcionário? Percentual X. Quanto de imposto? Isso não tem como, desde que já esteja um planejamento tributário, mas o mínimo possível dentro da lei. E aí você tem que pensar o que você precisa de manutenção, o que você precisa investir. Então, a gente vê algumas clínicas que precisam estar renovando o maquinário, que precisam estar desenvolvendo outras atividades de investimento para a clínica. Isso também tem que ter. E é dentro do financeiro que você vai ter o seu orçamento, não é isso, Joana? Com certeza. E assim, a especialidade também interfere, porque tem clínicas que trabalham só com consulta, por exemplo. Exatamente. Então, o custo de clinicar, ele é um... Agora, os dermatos, por exemplo, que tem uma série de insumos, que tem um valor mais alto. Então, dependendo de como que atua, de qual é a especialidade daquele médico, a gente vai ter uma composição de custos diferente. Por isso que não dá para, às vezes, conversar com um par e querer comparar o negócio de vocês, principalmente se as especialidades não forem as mesmas. Por quê? Porque tem diferença. Às vezes a minha clínica tem um custo de X, a dele tem um custo menor ou um custo maior. Por isso que é individualizado, É né? individualizado, com certeza. E tem uma coisa, Jana, que eu acho que já deve ter chegou em alguma clínica sua. Olha, eu vou comprar um monte de produtos porque eu vou ter um desconto. Só que aí, a hora que você vai ver dentro do seu fluxo de caixa, isso te custou um valor que você vai entrar num cheque especial. Então, foi benefício para quem? Para quem vendeu ou foi para sua clínica?
Vamos falar até mesmo usando a parte de dermato. Às vezes eu falo assim, Isso. olha, eu vou comprar um lote muito grande, não é? De Botox que vai sair mais barato. Mas eu vou ficar com... Qual é a rotatividade disso? Eu vou usar tudo isso nesse prazo, nesse tempo? Ou eu vou ficar com isso estocado? Porque estoque parado é dinheiro É parado. dinheiro parado, exatamente. E isso, graças a Deus, as nossas dermatos, elas perguntam bastante. Ah, isso é Elas legal. perguntam, Joana, e porque é bem comum, principalmente em algumas épocas específicas do ano. Em dezembro ali, por exemplo, tem muita oferta de insumos com desconto, daí Todo tu mundo quer fala, só que a vender, gente né? está chegando em dezembro, ok. Novembro, dezembro, a gente tem ali um boom de procura para o final do ano todo mundo passar bonito. Só que chega janeiro e fevereiro, a gente já sabe que historicamente o faturamento vai lá no pé porque tá todo mundo de férias. E aí a gente sempre faz essa conta, tá? Você vai comprar com desconto de tantos por cento, ok. Quanto tempo vai durar dentro do teu histórico de atendimentos esses insumos? Ah, vai durar um monte de tempo. E o caixa que nós temos, ele é suficiente para pagar isso? Não, ele vai me apertar. Então, a gente precisa tomar uma decisão que às vezes não é só fazer a conta de que você vai ter o desconto, é se aquele valor no teu caixa vai te dar uma dor de cabeça. Porque se você entrar num cheque especial, por exemplo, o desconto já foi embora. Se Porque tiver que antecipar cartão também, também né? já foi embora, porque só a taxa que a gente paga para usar esse dinheiro alternativo acaba, na maioria das vezes, sendo muito maior do que o desconto que eu consegui com o fornecedor. E aí, onde que a gente vê isso? Dentro do financeiro. Porque o financeiro consegue mapear esse fluxo de caixa. Quanto que eu tenho de cartão? Entendeu? Às vezes eu vou fazer uma antecipação por conta de uma emergência. Ok, para não entrar no cheque especial, é melhor fazer essa antecipação. Mas nem sempre é a melhor solução. Então, a gente realmente precisa do financeiro para quê? Para fazer conta, para ver o que, que é viável para a saúde da minha empresa. Mas ainda acho que o nosso maior desafio ainda é essa mistura de pessoa física com É, jurídica, não é isso? é um grande desafio, porque eu entendo, eu sempre falo que existe o financeiro ideal e o financeiro real. E o financeiro real tem essas entrelinhas, Esses esses desafios. desafios. E, e no dia a dia a gente pega, olha, o que foi esse pagamento? O que foi essa transferência? Ah, resolvi comprar um carro. Final de semana, fui numa concessionária, estava empolgada, e aí saiu um Pix gigante da Tinha um conta e desconto, tal. teve um desconto. E eu falo, tá, mas a gente, né, esse dinheiro era fluxo era capital de giro, é dinheiro para pagar as contas do mês, então a gente poderia ter conversado de outra maneira. E isso acontece com muita frequência. E sem planejamento, sangra de fato o caixa da clínica. E às vezes o sangramento é tão profundo que a gente não consegue recuperar, tá? E aí e também é uma forma de barganhar, né? Porque a pessoa que quer vender e você quer pagar, mas aí você pode negociar, então vamos fazer em 3 vezes, porque é o tempo que você não precisa antecipar o seu cartão, você vai ter um fluxo, porque você já sabe o quanto que vai entrar, né? Então você consegue ter esse planejamento nesse fluxo de caixa para quais são os próximos passos que você quer atingir. Eu tenho uma cliente que ela fala assim, onde eu estou, aonde eu quero chegar, é o que eu preciso fazer, né? Então, ela, o que eu preciso fazer contábil, o que eu preciso fazer financeiro? Eu adoro essa frase, onde eu estou, onde eu quero chegar, porque qual o planejamento? Eu quero ampliar minha clínica, eu quero comprar uma máquina nova, sem estar tratando com modismo, sem tratar, poxa, eu já sei, tem uma máquina nova, fui no congresso, queria muito essa máquina, mas vamos sentar, vamos planejar e vamos fazer tudo conforme, vamos dizer assim, o protocolo, não é isso? Porque um passo errado financeiro pode me causar um prejuízo, né? E o ideal, e a gente procura eu digo que eu sou assim, um financeiro bem de pitacos. Eu tô sempre dando pitaco nas decisões. Por quê? Porque graças a Deus os médicos, eles vêm consultar sobre isso. Ah, Joana, eu queria fazer isso, será que eu posso? E aí não sou eu que vou dizer se ele pode ou não, mas eu vou mostrar os números para ele e mostrar o que vai acontecer se ele tomar essa decisão agora. E aí ele vai avaliar se é algo que ele topa fazer ou não. Em relação aos equipamentos, por exemplo, isso é bem interessante, porque quando tem esses congressos e as novidades, todo mundo fica empolgado para se atualizar e manter a clínica atualizada. Mas a gente traz a mesma reflexão. Esse equipamento, se você comprar nesse formato, você vai ter um custo financeiro de tanto. Você precisa fazer tantos atendimentos por mês para que ele se pague e você vai pagar ele em tanto tempo. Aí começa a ter lucro. Dentro da sua carteira de clientes, de pacientes, é possível isso? Porque já aconteceu de comprar o equipamento e não fazer nenhum protocolo.
E aí eu tô lá com o equipamento custando 8, 10 mil reais por mês por 18 meses, às vezes até mais, e eu não fiz nenhum protocolo com aquele equipamento. Então ele está onerando o meu caixa Sim. e não trouxe Não benefício. nenhum benefício para minha clínica. Então, a gente ter essa clareza. Não, Joana, se eu não fizer nenhum protocolo por tanto tempo, meu caixa segura e está tudo certo. Então, é essa conversa, é um bate-papo, é algo tranquilo, porque o financeiro ele precisa e deve ser leve. Então, não é algo assim ó, que vai te aprisionar. Não, o financeiro organizado ele é para te libertar. Para que Exatamente. você faça as escolhas assim com muita tranquilidade, sabendo que se der tudo certo eu vou ganhar isso, e se der tudo errado, eu vou chegar nesse cenário e eu sei lidar com esse cenário. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de emoção também, de Sim. comportamento. Então, é assim, são camadas mais profundas que a gente acaba entrando também. E principalmente quando mexe na pessoa física, né? Porque aí nós, né, queremos férias, a gente quer viajar com os filhos e tudo mais, né? E aí vem muito, isso chega aqui para nossa contabilidade, para você também, só os pagamentos, né? Pagou no cartão, usar o cartão corporativo virou uma festa, né? E aí você coloca, peraí, mas eu trabalho. Então, o que eu tenho colocado muito aqui é o seguinte, vamos computar a sua hora de trabalho, né? Então, para a gente tem que estar dentro da conta, mesmo que contabilmente isso vai sair como distribuição de lucro, né? Ou como prolabore, na verdade, mas o médico precisa computar a hora dela trabalhada, né? Porque não é lucro. A hora que ele trabalhou, ele precisa ser remunerado. Porque se ele estiver trabalhando no outro lugar, né? Então, se ele trabalha numa clínica ou trabalha num hospital, ele tem a hora remunerada. Então, não é porque você funciona, você é o dono da empresa que você vai, sobrou dinheiro, eu limpo a conta. Quanto tempo você está trabalhando? Então, quais são os seus atendimentos? Eu tenho colocado muito isso e feito mesmo o contábil, fazendo essa divisão para que ele tenha clareza qual que é o lucro dele, né? E isso é difícil colocar. Como assim, a empresa é minha, o que sobrou é meu, não é isso? Que você também escuta muito isso? Eu escuto isso e a gente leva essa mesma linha. Entenda qual seria o seu repasse médico. É. O número de atendimentos que você faz dentro da clínica, qual seria o seu valor de Cirurgias, tudo. produção, tudo, né? O seu trabalho ali, qual seria o seu valor de produção? Quando a gente tem mais de um médico, a gente procura entender, eu chamo aqui no financeiro de centro de custo. Isso, Cada boa. médico é um centro de custo. Então a gente tenta entender qual é a representatividade de receita de cada médico, de cada especialidade dentro daquela clínica, o quanto cada uma também gera de despesa, de custo. Então, tenta fazer essa composição para que ele tenha essa clareza, porque nem tudo é distribuição de lucros. Porque, Exatamente. às vezes, a clínica não está com lucro para distribuir, contabilmente falando. Então, não dá para ver que tem lá 50 mil no caixa positivo e achar que aquilo é uma distribuição de lucros, porque pode ser uma venda que você fez há tantos meses atrás que está Entrando entrando de agora. forma parcelada e que não é necessariamente um lucro operacional. É caixa, dinheiro que está entrando de vendas anteriores. Então, volto a falar, tudo é uma questão educacional, de ensiná-los com bastante paciência também essas questões empresariais que impactam diretamente no resultado e no crescimento da clínica. Sim, com Porque certeza. uma clínica que está bem pautada nesses conceitos e bem organizada, ela cresce de uma forma mais forte do que, né, areia movediça, que você vai crescendo, vai ampliando, às vezes abre outra unidade e nem está com aquela unidade toda A trabalhando maior com a sua capacidade máxima. máxima. Então, é uma série de pontos que a gente faz e que são construídos diariamente. Exatamente. Eu vejo muito o que você falou. E aí entra num desespero quando tem férias. O médico vai viajar com os filhos, e aí fica num desespero. Puxa, como é que está minha agenda? Como é que está minha agenda? Não vou sair de férias, ou vou sair, e aí volta e fala, puxa, vou ter gasto. Então, tudo que é planejado, né? Porque eu acho que todo mundo tem direito de férias, ter curtir com a família. E quando você planeja, principalmente se você tem uma clínica com outros colegas, dá para justamente fazer esse balanço e fazer esse planejamento, né? Porque tudo como você falou, né, Joana, tem que ser uma coisa leve, né? Tem que ter, seu custo fixo tem que ser pago. Então, isso é sua hora-sala. Se eu trabalhar ou não trabalhar, eu vou ter que pagar, entendeu? Então, e aí a gente vai construindo tudo isso para se tornar uma coisa mais leve e separado, para você saber o que é de lucro, porque é importante para o médico saber, olha, se trabalhou, trabalhou,
pagou o seu horário, né, sua hora trabalhada, e o quanto você gerou de lucro, qual é a sua margem? Então, voltando a uma reunião com o cliente ontem, foi muito interessante que eu apresentei para ele que ele tem um lucro de 28%, que ele ficou surpreso. Como assim? Eu tenho um lucro de 28%? Eu falei, tem. Ele, cadê esse dinheiro? Eu falei, então, agora a gente vai te apresentar junto com o financeiro. Está dentro do seu convênio, que demora 60 dias para pagar, 45 dias para pagar, quando glosa alguma coisa. Então, tudo isso a gente tem que pontuar, né? Porque convênio também é algo difícil para você, não é, Joana? Isso. E assim, difícil de controlar o fluxo de caixa, porque é essa consciência. Então, tem algumas clínicas que a gente atende por convênio, e quando a gente fecha o DRE, a clínica teve um lucro operacional, ou seja, o que ela faturou, o que gerou de imposto e de custo fixo, ela teve um lucro operacional. Aí o médico olha para mim e fala assim, nossa, mas eu tô com caixa sempre no limite. Falei, porque a gente tem uma boa parte do nosso faturamento em convênios. E esse faturamento, ele vai entrar para mim 60 dias, mas às vezes sabe lá Deus quando vai ser. Porque E aí dependendo, paga picado, paga né? Às picado, e vezes tu tem tem uma que estar sempre glosa. conferindo. Então, é algo que toma mais realmente atenção e cuidado e controle. E aí, é aquele recebimento que vai vir lá na frente. Então, é como se você antecipasse, porque você, né, já teve o custo daquele mês de faturamento, já pagou as pessoas, já pagou o imposto. Então, eu vou pagar o imposto no mês seguinte que eu emiti a nota, mas eu vou receber daqui a mais 30, 60 dias. Então, é um desafio muito grande a gente ter esse controle. E aí que entra a gestão de fluxo de caixa. Você sabe que precisa ter dinheiro em conta para poder bancar essa questão do convênio. Tem que ter dinheiro ali. Eu brinco, né? Como costumo falar o seguinte: faturamento é uma coisa, Outra, recebimento é uma outra, completamente diferente. né? É igual inadimplência. Vamos falar de uma clínica particular. É uma gestão de cobrança eficiente. Você não permitir que o paciente. A gente vê muito, tá? No financeiro. Ah, a paciente é amiga da minha vizinha, então ela vai pagando por Pix. Não. Pode falar que o seu financeiro não autorizou dessa forma. Eu digo, bota a culpa em mim mesmo. Pode dizer, não, consultei meu financeiro, ele disse que não pode ser dessa forma. Eu tenho aqui ó, o cartão de crédito, posso parcelar para você, enfim. Essa gestão de cobrança também é importante, porque às vezes a gente entra no sistema e vê que aquela linha de vencidos, que são os pacientes que penduraram o procedimento, ela está gigante. Tá. E aí é um motivo também para descompasso de fluxo de caixa. Então tem Aí tá lá, várias você já pagou coisas. imposto, taxa de Tudo. cartão, Você já pagou, você assim, pagou a todos os estrutura, funcionários, aluguel, o tudo. material que você usou no procedimento, que pode ser um botox, um bioestimulador, o que for, os disparos Um do laser. equipamento, e a pessoa vai pagar quando ela quer. Então, isso não existe. Só que é claro que a postura do médico é muito delicada. Então, como é que ele vai dizer para aquela pessoa que às vezes é da família dele ou né, que é amigo. Aí joga a culpa na gente, né? Aí eu digo, não, faz o seguinte, atende e deixa que a secretária e o financeiro vão fazer a finalização de uma forma muito cuidadosa, né? Sempre o Sim. cuidado com o paciente, eu falo sempre para todo mundo. Nós temos um contato muito grande com as secretárias. E esses dias a gente teve uma questão de um paciente que não estava conseguindo pagar um link de pagamento super alto. Eu falei, a gente larga tudo o que está fazendo, a gente vai resolver o problema do paciente. O paciente lá na ponta não pode sentir ruído. Sim. Então a gente largou tudo, foi atrás de entender se era um problema no cartão dele, tentou o link de outra maquininha de cartão e resolveu rápido. Então nós temos como financeiro, porque o financeiro, ele tem a fama de ser meio carrancudo, assim. Carrancudo. E é Contabilidade mesmo, também. tá? Porque às vezes eu tenho contato com alguns financeiros que eu falei, como é que pode a pessoa ser desse jeito? Mas aqui a gente tenta sempre esse atendimento muito próximo com a Muito secretária. personalizado, né? Porque o paciente na ponta não pode sofrer, só que ele também não pode fazer o que ele quer. Não. Ele tem que ter seguir as regras né? da clínica. Tem que ter regras. E essas regras, elas precisam ficar claras antes dele sentar na cadeira. Sim. De uma forma bem clara, bem tranquila, porque ele quer consumir aqui, né? Se a gente estiver falando de estética, ele quer ter acesso Não, mas não é só àquele... estética, né? Porque muitas vezes, assim, aqui eu tenho algumas clínicas de ortopedia. O paciente vai operar, às vezes ele tem uma infiltração, a gente está falando de outros procedimentos. Ginecologia também, ele tem partos, tem insumos, às vezes tem alguns exames que são feitos dentro do consultório. Então, tudo isso gera custo. Né? Então, tudo tem que ser colocado, pautado certinho, porque um fornecedor não vai perdoar um boleto atrasado, ele vai cobrar juros e multa, da mesma forma que o imposto. Então, hoje tudo tem imposto, tudo tem, então as coisas têm que estar muito organizado, até mesmo para o médico, o fluxo de caixa, até mesmo para passar os impostos ou toda a parte do seu a pagar.
qualquer dia em atraso, a gente sabe que consta juros, entendeu? Então, tudo isso influencia demais, assim, a nossa parceria, contabilidade com o financeiro e com o bolso do médico, né? Que é o mais importante, né? Mas, Joana, com tudo isso, eu sei que você é mãe. Conta um pouquinho agora da sua vida, né? Conta um pouquinho, porque assim, a gente vai equilibrando os pratos, né? Conta um pouquinho de você. Então vamos lá, eu sou mãe de dois, um casal, Helena de 12 anos, Pedro de 9 anos. É muito engraçado porque eles espelham muito. Às vezes eles fazem teatro me imitando no telefone. Aí eles falam assim: doutor, essa conta não estava autorizada. Doutor, que despesa é essa? Doutor, aí fala: a Receita Federal não permitiu. Boa, boa. Então, assim, dentro da minha casa, eu estou sempre falando de dinheiro, de boleto, de conta para pagar e de organização financeira. Então, mas é muito gratificante eu ter essa liberdade como empresária hoje de poder cuidar do financeiro das minhas clínicas, que eu tanto amo, e também ter liberdade de cuidar deles, de acompanhar o crescimento deles, de ter os momentos com eles. Então, eu sou mãe, sou empresária, sou esposa, sou filha, sou irmã. Às vezes um pratinho fica um pouco mais para lá, outro mais para cá, mas no fim das contas a gente tenta dar conta de tudo do jeito que dá. Do jeito que dá. Porque não dá para ficar nessa cobrança absurda, né? Senão a gente enlouquece. Senão a gente não vive, Não né? vive. Então, Não vive e é um desafio, né? Mãe empresária, mas a gente dá conta. dá conta, eles vão entendendo a importância também que é o negócio. Enfim, eu acho muito gostoso essa percepção que eles têm, assim, do trabalho. Eles falam: "Ai, muito fala de dinheiro o dia todo, né?" Aí a minha filha ainda fala: "Eu não quero saber de falar de dinheiro quando eu crescer." Eu falei: "Ai, que pena, não vai ser minha sucessora. Achei que tu ia ser minha sucessora, mas não vai Mas é uma ser." educação financeira. Sabe que as minhas filhas têm aula de chamar letramento financeiro. E eu tenho uma que é mais gastona, né? Sempre tem. Por que o perfil de um é muito diferente do outro? Ainda bem que são diferentes. Porque eu tenho. A Helena é extremamente organizada. Ela sabe exatamente quanto ela tem na conta e se ela gastar, quanto que ela vai ficar. O Pedro, se der 50, dura 5 minutos. Ele quer gastar 60, aí não dá, ele fica triste. Então, assim, perfis completamente diferentes. Assim, eu acho uma loucura isso. Não, e aí uma filha vai comer em casa, a outra quer comer na escola. Aham, Né? Então, mas é importante ter essa educação, que eu acho que a gente não teve Não. isso na escola, mas isso faz muita diferença. Eu vejo aqui, voltando para médico, né, que isso eles não têm na faculdade, né? Então, ontem eu conversando com a médica, ela falou assim: puxa, uma médica não, era até uma fisioterapeuta, teve aqui com a gente ontem, e ela falou: nossa, mas eu não tive, não é estudar contabilidade, mas é muito estudar a parte financeira mesmo. O que eu tenho que fazer, o quanto que eu tenho que deixar, como que eu me organizo, né? Que a gente vai falando aqui os nossos termos técnicos, mas assim, a nossa vida pessoal também influencia muito, né? Com Assim como a certeza. gente equilibra os pratos ali, mãe, filha, esposa, também a gente cuidar da nossa vida financeira familiar, né? Porque tem supermercado, não é isso, Nossa, Joana? é infinito. É infinito e a gente sabe que é muito rápido perder a mão disso. Então precisa ter esse controle de uma forma muito, assim, muito detalhada. E até por isso que a gente trabalha não só com a pessoa jurídica, mas, dependendo do caso, até com a pessoa física dos médicos mesmo, porque eles não têm ideia de quanto eles gastam. Falam: Jana, eu preciso de ajuda para entender que o dinheiro vai entrando, eu vou pagando as contas, eu não tenho nem noção de como que está a minha vida financeira de pessoa física. Então, a gente também traz esse olhar para que ele consiga entender e aí, né, saber se aquilo ali faz sentido ou não para o que ele está procurando como pessoa. Então, a Má Gestão também faz a parte financeira só para física. Só pra Que física. também, muitas vezes, eles têm doméstico, tem babá, tem caseiro, acaba que casa na praia, casa... Exatamente. Então, cada unidade deles, enfim, tem casa na fazenda, casa na praia, apartamento aqui, apartamento ali, e isso tem custo. Então, é muito comum da gente pegar e ver que o IPTU está atrasado não sei quanto tempo porque esqueceu. O IPVA do O carro? IPVA do carro, ou algumas coisas assim, porque esquece de controlar mesmo. Então, a gente também cuida e vai atrás, pega o boleto, paga. Isso é uma maravilha, porque aí você consegue fazer a separação, né? Quando dá Consigo. pra gente cuidar de tudo, a gente consegue, olha, esse paga nessa conta, esse paga nessa. Ai, Joana, eu preciso de dinheiro de tá. Então, eu tô fazendo um Pix para tua pessoa física, deve ser pago os boletos lá na pessoa física. Boa. E depois eu contabilizo lá na pessoa física. Tá vendo? Tudo isso é uma educação, é uma gestão, uma solução para vocês, financeiro, pessoa física e jurídica.
Isso mesmo, a gente cuida como um todo, porque eu percebi que a gente fala tanto em separar a pessoa física e a pessoa jurídica, e é óbvio, mas financeiramente eu não consigo desvincular. Eu Não. preciso que a PF esteja saudável, né, financeiramente, organizada, para eu conseguir ter sucesso na PJ. E eu adoro quando faz isso, porque quando chega o imposto de renda da pessoa física para vir, ela já me manda Já tudo está tudo certinho, já está em certinho. ordem, tá em ordem. Tudo Porque você tem organizado. outras coisas, né? E aí é um outro posicionamento dessa parte financeira que também é parceria com a contabilidade, que aí a gente só vai descobrir quando vai fazer o imposto de renda, que é uma vez por ano, que ela pagou financiamento, que ela fez reforma na casa e esqueceu de passar para a contabilidade que você pode valorizar o seu apartamento. Você está pagando financiamento, também tem que lançar dentro do imposto de renda. Tem aplicação na bolsa que tem que pagar o DARF, e aí esqueceu de pagar o DARF. E aí, assim, se você faz isso mensal, né, semanal, que é a pessoa física, acho que até dá para fazer Pessoa semanal, né, física dá para Joana? fazer semanal e eu vou dizer para vocês, a gente pensa que pessoa física não tem nada. Tem. Às vezes tem mais do que na PJ, porque são mais detalhes. E aí, qual que é nossa função? É tirar esse peso do médico. Então, precisa ir atrás de uma guia, a gente descobre quem é a pessoa responsável, vai atrás e cuida disso. Precisa pegar o IPVA, precisa pegar... Enfim, a gente vai atrás e descobre o que precisa para poder manter as coisas em dia e organizadas. Então, a pessoa física também dá trabalho para fazer. Dá. Para organizar e manter E tudo eu em dia. sofro um pouco com isso. Quando eu vou fazer. Agora, para fazer imposto de renda, que foi em maio, eu tenho cliente que eu vou ter que retificar a declaração agora. Tenho 4, porque eles não conseguiram apurar a documentação. Eles fizeram reforma no apartamento e tá tudo misturado, que foi pagando, e hoje eles não têm essas informações. Olha, se eu não tiver informação, eu não consigo fazer seu imposto de renda correto. É. Então, eu estou com 4 declaração de pessoa física que recebeu o aluguel, não sabe, alugando em Airbnb, está tendo que levantar a documentação para poder lançar corretamente. Aí também não pagou imposto, Sim, porque aí tu começa a puxar um fio. E vê. o negócio não para. E tu vai puxando, ele não para. Então, por isso que é importante ter tudo isso organizado. E essa questão de reforma é bem comum. E eu sempre falo, doutor, vamos. Eu fiz um Pix aqui para a marcenaria. Tá, vamos ver, eles vão emitir nota, vai ter um recibo para a gente organizar esses documentos, para que você saiba que eu tenho um imóvel de tanto e eu investi 200 mil numa reforma nele. Porque depois você saber onde está Onde está o onde está dinheiro? jorrando o dinheiro. Não. E a gente Exatamente. consegue mostrar. Eu tive uma cliente que em Poxinha, ela falou, Andréia, meu patrimônio caiu demais. Meu patrimônio caiu. Eu falei, bom, está faltando alguma coisa. Ou está faltando. Vamos entender o que aconteceu. Ou vice-versa, eu olho e falo assim, tem alguma coisa que está faltando. E um dos casos foi que ela tirou um investimento, jogou para um outro lugar e a pessoa que estava cuidando esqueceu. Esqueceu que tinha esse investimento, porque abriu 2 contas no mesmo banco. E aí o que aconteceu? Esse investimento estava meio que parado. Então ela perdeu dinheiro, porque a gente não sabe se estava numa aplicação correta, entendeu? Porque esqueceu. E assim, era um montante, vamos dizer assim, substancial, que se ficou numa aplicação legal, ótimo. Agora, se não ficou numa aplicação legal, talvez comeu taxa, comeu algumas É, coisas. E aí onde também é a importância de estar cuidando, de estar sempre vendo como que está seu patrimônio mensal, né? Não só a exatamente. despesa, custo, mas também o que você está A investindo, né? evolução desse A evolução investimento, disso. com certeza, isso também faz parte. Até nos fechamentos, eu gosto sempre de trazer para eles as clínicas que têm investimento em renda fixa, enfim, uma carteira de investimento, sempre trazer ali a evolução de um mês para o outro. Porque, Joana, qual é o investimento correto? Eu falei, depende do perfil do médico e do objetivo daquela clínica. Se ele está guardando dinheiro para fazer uma ampliação ou se ele realmente está guardando dinheiro para reserva de oportunidade, né, para ter liquidez ali, de usar aquele dinheiro numa eventual emergência. Então, tudo depende, mas essa evolução, hoje eu tinha tanto, mês que vem esse bolo já cresceu, eu tive a capacidade de guardar mais tanto. Então, tudo isso é bacana trazer para eles. Eu tive um cliente que foi uma história interessante. Tinha um bom dinheiro aplicado, e aí o cartão caía todo mês, né? Bom, e ela falou, Andréa, mas eu acho que eu tenho dinheiro aplicado, tenho minhas retiradas, mas eu acho que ainda tem algo errado. Bom, na hora que ela me mostrou, a gente tivemos um olhar o seguinte, por que o cartão entra todo mês? Ah, porque a contabilidade falou que é mais fácil para contabilizar. Eu falei, você antecipa todo mês? É.
porque ela falou que é mais fácil para contabilizar. Antecipação de cartão de crédito, maquininha de cartão. Então, passava no cartão hoje 1.000, já caía no dia seguinte. Aham. Entendeu? Eu falei, você sabe que a doutora está pagando taxa? Tô? Falei, tá. E aí, eu falei, liga no cartão e verifica. Ela falou, André, eu estou pagando 2% a mais por isso. Eu falei, então veja o seu montante. Uma outra questão, uma única sócia da clínica com dinheiro aplicado. Eu falei, doutora, toda a sua rentabilidade incide 24% de imposto. Ela, mas o gerente não me avisou. Eu falei, existem casos que são necessários que esse investimento esteja na clínica, mas aí você também tem que estar num investimento que seja condizente a isso. Ela falou, só está ali porque eu quero investir, mas isso vai ficar na minha pessoa física. Eu falei, então tira, porque você pode ter uma rentabilidade maior e não ter esse imposto E para não tem o pagar. imposto para pagar. Então, tudo isso você vê onde? Dentro do seu financeiro. Porque quando chega isso para a contabilidade, a gente também vai avisar isso. A gente também, como eu falei, contabilidade também é uma auditoria. Mas aí já passou, porque eu sou passado. E é onde você está vendo isso diariamente, né, Joana? Com certeza. E às vezes acontece da gente passar toda essa orientação e o dono da clínica olhar e falar, não, mas eu quero manter assim, enfim, ok, não tem A decisão problema. sempre o nosso papel aqui, tanto financeiro quanto contabilidade, é apresentar dados. Né? Porque quanto a Isso. dados, não tem argumentos. Argumentos. É orientar e falar, ó, tá aqui a informação, é como se fosse um mapa. Exatamente. Esse é um mapa, vamos atualizar, um GPS, mais moderno, né? Esse é um GPS, mas a decisão e a forma como vai ser conduzido é sempre do médico. Igual Afinal, o médico, né? Quando você chega, o médico, olha, você quer emagrecer? Exatamente. Então, está aqui a sua dieta, exercício. Aí o seu paciente é inadimplente. Ele não faz nada disso. Ele não é a mesma situação, Eu gosto de fazer essa analogia porque o médico vive isso, né? Tem um médico que fala, olha, você tem que passar o botox. Ah, meu botox não durou. Mas ele não vai durar a vida inteira. Você tem que retocar. Você tem que vir fazer a cada 4, 5 meses, depende de cada paciente. O médico fala assim, eu não emagreço. Aquele médico lá não me faz eu emagrecer. Não, mas quem faz é o paciente. Né? E a mesma coisa, né? Hoje eles são os nossos pacientes, né? Exatamente. E aí é a conduta, né? É o posicionamento, é a postura diante daquele negócio que vai determinar o resultado que ele quer, que é o resultado que é importante para ele, que faz sentido na vida dele. Então, por isso, de novo, é individual. E eu sempre trago, olhe para dentro de você, para a sua realidade, para a sua família. Porque também tem a questão de estar olhando sempre o entorno, né? Mas meu amigo faz isso. Meu amigo tem isso, meu amigo tem aquilo. E eu já falei assim, eu trabalhei um tempo também com outro segmento que era juiz, procurador, desembargador e tudo mais. E aí tinha muito essa conversa, a gente conversava muito. Eu digo que a gente é bem psicóloga também, porque a gente conversa muito sobre muitas coisas. Porque o meu colega, que também é a mesma profissão que eu, ele tá com o carro X e tal. Eu falei, você sabe se esse carro não está financiado? Se esse carro não consome uma parcela importante do contra-cheque dele? Porque tem isso também. Às vezes a pessoa olha, poxa, ele é médico da mesma especialidade que eu, se formou comigo na mesma faculdade e olha como é que ele tá. Tá, mas você sabe? O que Por que isso tem, que tem que ser personalizado. O que tem por trás desse financeiro? Se é um patrimônio que está sendo construído com planejamento ou está sendo construído a qualquer custo? Porque quando a gente constrói as coisas assim, eu vou pegar um financiamento, eu não vou analisar uma taxa e vou fazendo, para ruir esse castelo de cartas é muito fácil. Basta que qualquer coisa saia do contexto. E aí você não tem controle. Então, a paciência e o planejamento fazem parte também dessa construção de patrimônio de vida deles. Bom, gente, vamos chegando ao final. Joana é de Santa Catarina. Isso, de Qual Floripa. cidade? De Floripa. Muito prazer ter vindo, você estar aqui com a gente. E eu queria agora que você, assim, para a gente finalizar, você desse um recado para as nossas clínicas, para o nosso empresário médico, a importância do financeiro e como contactar a Mais Gestão. Então, vamos lá, doutor. O seguinte, o financeiro bem controlado e administrado vai te trazer paz e segurança. Isso não tem como mensurar.
É uma honra para Mais Gestão trabalhar atuante nesse movimento das clínicas, trabalhar como um parceiro, realmente acompanhando o dia a dia e vestindo a camisa mesmo, entendendo que tem um contexto. Então, assim, não é só a minha parte financeira, eu vou lançar boleto. Não, a gente está de olho em tudo aquilo que envolve a clínica, porque respinga no financeiro. O financeiro é a consequência de tudo que é feito desde a hora que a porta da clínica abre até o final. E o que a gente pode fazer para poder ajudar a construir e a consolidar isso, a gente faz. Nós somos de Florianópolis, mas hoje eu atendo clínica do Brasil todo, porque a tecnologia favorece muito esse movimento e a gente consegue fazer uma gestão de qualidade das clínicas de qualquer lugar. Vamos deixar o contato depois do Instagram e do WhatsApp. Mas fala ali o Instagram. É @maisgestãoadm. E lá tem o contato. E lá tem o contato do WhatsApp, que podem me chamar e a gente conversa, troca uma ideia, eu entendo como que está o cenário e a maneira que a gente pode ajudá-los nessa jornada. E a Joana vem visitar, né, tá aqui em São Paulo comigo, e ela vem visitar as clínicas, então ela também faz esse trabalho presencial quando necessário, certo, Com Joana? certeza, essa proximidade de fazer uma reunião presencial, conhecer a estrutura, as secretárias, porque a gente conversa com as secretárias o dia todo, tá? Sim. Troca muita informação. Então, entender o rosto que está por trás daquele WhatsApp e fortalecer esse relacionamento. Eu falo, nós entramos na clínica não é para pegar no pé delas, não, é para ajudá-las. É sempre uma parceria. É para ajudá-las também a se desenvolver e deixar o trabalho delas mais dinâmico, mais seguro, mais E fácil. para ela fazer o que ela precisa ser feito, né? Que às vezes, como a gente já comentou aqui, a gente inverte um pouco as funções, né? E também questão trabalhista, né? Acúmulo de função. Mas a secretária, ela tem que estar muito bem ali para o seu paciente, para a agenda, para estar fazendo esse atendimento, porque não é só o médico atender bem, porque antes dele atender, ele passou por uma secretária, né? Ele passou por uma recepcionista, ele passou por uma outra pessoa que tem que ser o atendimento de ponta a ponta, né? Desde da secretária, o médico e também o pós, que aqui a gente tem aqui dentro do financeiro, a mesma da contabilidade, quando tem alguma dúvida, você tem que ter isso, porque quando tem algum problema de cartão, é com a Joana. Tem algum problema que tem que fazer alguma devolução? É com a Joana. Então, tudo isso faz parte da trajetória e da jornada, né, de uma clínica médica ou qualquer clínica na área da saúde, certo, Joana? Com certeza. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu faço sempre o teste. Eu sempre vou ali como se fosse um paciente oculto. Isso também faz. Eu faço. Aí eu vejo o atendimento, porque já aconteceu da gente... E do médico entender, ele falou, o paciente chega na minha cadeira, eu me garanto, mas até ele chegar na minha cadeira, eu tenho um problema. Então, precisamos entender como que a gente resolve o que dá para a gente fazer, né? E o que nós do financeiro a gente pode fazer para ajudar nesse desenvolvimento, a gente faz, tá? Olha, você no sistema lança assim, você faz assim, faz assado, tudo para facilitar realmente esse dia a dia da clínica para que ela funcione de uma forma tranquila. Muito obrigada, Joana. Minha parceira, a gente aqui tem alguns clientes em comum. Quando precisa, sempre estou aqui indicando para a Joana, porque a gente realmente somos uma parceria muito consolidada, né, Joana? Há alguns anos. E vocês que queiram contactar a Joana, depois a gente vai deixar o @ dela direitinho. E sigam a gente no próximo podcast da Brandão Academy. Maravilha. Obrigada e vamos para cima. Vamos para cima.